Você não chegou até aqui por acidente, e algo dentro de você já sabe que esta sexta-feira não é apenas mais uma no calendário. Há um peso diferente no ar, como se o tempo tivesse sido esticado para que você pudesse ouvir o que precisa ser dito. Você tem sentido isso nos últimos dias, talvez nas madrugadas em que acordou sem motivo aparente, ou nas pausas silenciosas entre uma tarefa e outra. Algo está sendo confirmado, e você não está imaginando coisas. Há uma confirmação silenciosa que tem batido à porta do seu peito, e você tem adiado a resposta por medo de estar lendo errado os sinais. Mas esta mensagem não é para quem está perdido, é para quem já foi escolhido e só precisa lembrar quem é. Você é esse alguém, e o fato de ter chegado até aqui já é parte do desenho. Não é sorte, não é coincidência, não é algoritmo, é alinhamento. E o que vem a seguir é para fortalecer o que já existe dentro de você, não para criar algo novo do zero. Você já percebeu como certas conversas que antes pareciam importantes agora soam vazias, como se o significado tivesse evaporado? Você já notou como lugares que antes te confortavam agora te pedem distância, como se o ar tivesse mudado de densidade? Você já sentiu uma onda de emoção sem causa aparente, como se algo dentro de você estivesse se reorganizando sem pedir licença? Isso não é confusão, é limpeza. Você já se pegou olhando para o mesmo ponto no espaço, enquanto sua mente repetia uma frase, um nome, um lembrete que parecia vir de outro lugar? Isso não é distração, é memória espiritual. Você já teve a sensação de que estava sendo observado por algo que não tem olhos, mas que te conhece melhor do que você se conhece? Isso não é paranoia, é presença. Você já sentiu que estava atrasado em relação a algo que nem sabe nomear, como se houvesse um relógio interno marcando um encontro que você esqueceu? Isso não é ansiedade, é chamado. Você já percebeu como portas que você forçou com todas as suas forças permaneceram fechadas, enquanto outras se abriram sem que você tocasse nelas? Você já notou como pessoas que você tentou segurar com unhas e dentes simplesmente se foram, enquanto outras chegaram sem que você as convidasse? Você já sentiu que estava carregando um peso que não era seu, como se tivesse herdado uma responsabilidade que nunca foi assinada por você? Isso não é injustiça, é libertação em andamento. Você já teve sonhos que pareciam mais reais do que a sua própria vida, como se outra versão de você estivesse tentando te enviar uma mensagem? Isso não é fantasia, é comunicação. Você já repetiu padrões que jurou ter abandonado, como se houvesse um fio invisível te puxando de volta para o mesmo lugar. Isso não é fracasso, é lição que ainda não foi totalmente aprendida. Você já se perguntou por que certas palavras te atingem de forma desproporcional, como se tivessem sido escritas especialmente para você? Você já notou como números se repetem em lugares improváveis, como se o universo estivesse tentando te chamar a atenção para algo específico? Você já sentiu que estava sendo preparado para algo que ainda não consegue nomear, como se houvesse um treinamento invisível acontecendo nos bastidores da sua vida? Isso não é imaginação, é preparação. Você já teve a sensação de que estava sendo testado, não por algo externo, mas por algo dentro de você que exige autenticidade? Isso não é cobrança, é convite. Você já percebeu como certas músicas te fazem chorar sem motivo aparente, como se estivessem tocando uma memória que você nem sabia que existia? Isso não é drama, é reconhecimento. Você já sentiu que estava vivendo duas vidas ao mesmo tempo, uma visível e outra invisível, e que a invisível é a que realmente importa? Você já notou como certas decisões que pareciam pequenas tiveram consequências enormes, como se houvesse uma inteligência maior orquestrando os detalhes? Você já teve a sensação de que estava sendo guiado,
mesmo quando não havia ninguém visível para te mostrar o caminho? Isso não é ilusão, é direção. Você já percebeu como certas pessoas aparecem na sua vida exatamente quando você mais precisa delas, como se houvesse um agendamento divino acontecendo? Isso não é acaso, é providência. Você já sentiu que estava sendo protegido de algo que você nem sabia que era perigoso, como se houvesse um escudo invisível ao seu redor. Isso não é sorte, é guarda. Você já se perguntou por que certas dores não te abandonam, como se houvesse uma lição importante escondida dentro delas? Você já notou como certas alegrias te assustam, como se você não acreditasse que merece algo tão bom? Você já sentiu que estava sendo convidado a soltar algo que te define, como se a sua identidade estivesse presa a algo que precisa ser liberado? Isso não é perda, é expansão. Você já teve a sensação de que estava sendo chamado para algo maior, mesmo quando tudo ao seu redor parece pequeno? Isso não é ambição, é propósito. Você já percebeu como certas frases te perseguem, como se houvesse uma mensagem que você precisa ouvir até finalmente entender? Isso não é insistência, é revelação. Você já sentiu que estava sendo observado por algo que não tem forma, mas que te conhece melhor do que você se conhece? Você já notou como certas coincidências parecem demais para serem apenas coincidências, como se houvesse um padrão escondido por trás delas? Você já teve a sensação de que estava sendo preparado para um encontro, não com alguém externo, mas com uma versão de você que você esqueceu? Isso não é delírio, é despertar. Você já percebeu como certas resistências internas te impedem de avançar, como se houvesse uma parte de você que ainda tem medo da própria luz? Isso não é sabotagem, é proteção que virou prisão. Você já sentiu que estava sendo chamado para confiar, mesmo quando não há nenhuma garantia visível? Isso não é ingenuidade, é fé. Você já se perguntou por que certas pessoas te rejeitam sem motivo aparente, como se houvesse algo em você que as incomoda sem que elas saibam o quê? Você já notou como certas oportunidades te são negadas, como se houvesse um tempo certo que ainda não chegou? Você já sentiu que estava sendo guardado para algo que vale mais do que tudo o que você já conquistou? Isso não é privação, é preservação. Você já teve a sensação de que estava sendo moldado, como se houvesse um artesão invisível trabalhando em você com paciência e precisão? Isso não é sofrimento, é formação. Você já percebeu como certas palavras te dão paz, como se houvesse uma verdade que finalmente faz sentido? Isso não é alívio, é confirmação. Se você sentiu que pelo menos uma dessas palavras tocou algo dentro de você, se os seus ombros relaxaram em algum momento nos últimos minutos, escreva o número 888 nos comentários. Seus dedos digitando esses números são o seu espírito dizendo sim. É o menor acordo, mas é real. Escreva 888, depois volte para mim. Você não precisa entender tudo agora, só precisa reconhecer que algo foi nomeado corretamente. E esse reconhecimento já é o suficiente para abrir a próxima porta. Você está sendo convidado a confiar no processo, mesmo quando não vê o caminho inteiro. Você está sendo chamado a descansar na certeza de que não está sozinho. Você está sendo lembrado de que foi escolhido, não por mérito, mas por amor. Você já percebeu como certas dores que você carregou por anos começaram a perder o peso, como se houvesse uma cura silenciosa acontecendo? Você já notou como certas memórias que antes te machucavam agora te ensinam, como se o significado tivesse sido transformado? Você já sentiu que estava sendo libertado de algo que você nem sabia que era prisão, como se houvesse uma chave invisível abrindo cadeias que você nem via? Isso não é milagre, é processo. Você já teve a sensação de que estava sendo restaurado, não ao que você era antes, mas ao que você sempre foi antes do medo?
Isso não é nostalgia, é retorno. Você já percebeu como certas palavras te dão coragem, como se houvesse uma força que estava dormindo e agora está acordando? Isso não é motivação, é ativação. Você já se perguntou por que certas pessoas te procuram exatamente quando você está passando por algo parecido, como se houvesse uma conexão invisível entre vocês? Você já notou como certas frases te vêm à mente no momento exato em que você mais precisa delas, como se houvesse uma biblioteca interna sendo acessada? Você já sentiu que estava sendo usado como instrumento para algo maior, como se houvesse uma mensagem que precisa passar por você para chegar a alguém? Isso não é acaso, é missão. Você já teve a sensação de que estava sendo preparado para liderar, não com autoridade, mas com presença? Isso não é ambição, é chamado. Você já percebeu como certos silêncios te falam mais do que 1000 palavras, como se houvesse uma linguagem que só o coração entende? Isso não é vazio, é plenitude. Você já sentiu que estava sendo convidado a soltar a necessidade de controlar tudo, como se houvesse uma inteligência maior cuidando dos detalhes? Você já notou como certas resistências internas começam a ceder quando você para de lutar contra elas, como se a aceitação fosse a chave? Você já teve a sensação de que estava sendo ensinado a confiar não em algo externo, mas em algo dentro de você que sempre soube o caminho? Isso não é rendição, é sabedoria. Você já percebeu como certas dores te tornaram mais compassivo, como se houvesse uma cura que passa pelo entendimento? Isso não é sofrimento inútil, é escola. Você já sentiu que estava sendo chamado para amar, não como emoção, mas como decisão? Isso não é romantismo, é maturidade. Você já se perguntou por que certas pessoas te espelham exatamente o que você precisa ver em si mesmo, como se houvesse um espelho invisível entre vocês? Você já notou como certas situações te colocam diante de escolhas que definem quem você é, como se houvesse um teste de caráter acontecendo? Você já sentiu que estava sendo preparado para algo que vai além do que você pode imaginar? Como se houvesse um horizonte que ainda não foi revelado? Isso não é mistério, é promessa. Você já teve a sensação de que estava sendo guardado para um tempo específico, como se houvesse um relógio divino marcando o momento certo? Isso não é espera, é preparação. Você já percebeu como certas palavras te dão paz? Como se houvesse uma verdade que finalmente faz sentido? Isso não é alívio, é confirmação. Você já sentido que estava sendo chamado para algo que exige coragem? Não a coragem de quem não tem medo, mas a coragem de quem tem medo e mesmo assim avança? Você já notou como certas portas se fecham para te proteger de caminhos que não são seus, como se houvesse uma guarda invisível te direcionando? Você já teve a sensação de que estava sendo preparado para um encontro com algo sagrado, como se houvesse um altar interno sendo reconstruído? Isso não é religião, é intimidade. Você já percebeu como certas dores te ensinaram a valorizar a paz de uma forma que você nunca teria aprendido de outra maneira? Isso não é perda, é ganho. Você já sentiu que estava sendo chamado para ser luz, não para brilhar, mas para iluminar? Isso não é ego, é serviço. Você já se perguntou por que certas pessoas te rejeitam sem motivo aparente, como se houvesse algo em você que as incomoda sem que elas saibam o quê? Você já notou como certas oportunidades te são negadas, como se houvesse um tempo certo que ainda não chegou? Você já sentiu que estava sendo guardado para algo que vale mais do que tudo o que você já conquistou? Isso não é privação, é preservação. Você já teve a sensação de que estava sendo moldado, como se houvesse um artesão invisível trabalhando em você com paciência e precisão? Isso não é sofrimento, é formação.
Você já percebeu como certas palavras te dão paz? Como se houvesse uma verdade que finalmente faz sentido? Isso não é alívio, é confirmação. Imagine uma árvore com as raízes cobertas por terra seca, mas que ainda assim guarda água viva lá no fundo, onde ninguém vê. Essa árvore não morreu, só está esperando o tempo certo para mostrar o que sempre teve. Você é essa árvore. Suas raízes foram cobertas por estações de silêncio, por anos em que você precisou se esconder para sobreviver, por momentos em que a luz parecia distante demais. Mas a água nunca secou, só foi guardada. E agora algo está mudando. A terra está começando a se mover, não por força, mas por tempo. A raiz está sentindo a umidade voltando e isso é sinal de que a hora está chegando. Você não precisa fazer nada além de confiar que o que foi guardado vai brotar no momento certo. A árvore não se apressa. Ela sabe que a pressa quebra o galho antes da hora. Você também não precisa se apressar. O que é seu já está guardado e nada pode tirar isso de você. A árvore lembra onde a luz faltou, e é exatamente nesses lugares que ela vai crescer mais forte. Você também lembra, e é exatamente aí que a sua força está sendo formada. Não tenha pressa em mostrar o que está brotando, porque o que nasce antes do tempo não tem raiz. Deixe que a terra continue se movendo no seu próprio ritmo e confie que o que está sendo revelado é só o começo. A árvore não precisa provar nada para ninguém, ela só precisa ser o que é. Você também não precisa provar nada. O seu valor não está no que você mostra, mas no que você é. E o que você é já foi confirmado. A árvore não se compara com as outras, ela só cresce na direção da luz. Você também não precisa se comparar. A sua luz é única e o seu tempo é perfeito. Confie nisso. Se a imagem que eu acabei de caminhar com você tocou um lugar que você não consegue fully explicar, escreva as palavras "eu vejo isso" nos comentários. Deixe que o reconhecimento cele onde isso pousou. Digitar essas palavras torna a testemunha permanente no seu próprio registro. Escreva, depois volte para mim. Você não precisa entender tudo agora, só precisa reconhecer que algo foi nomeado corretamente. E esse reconhecimento já é o suficiente para abrir a próxima porta. Você está sendo convidado a confiar no processo, mesmo quando não vê o caminho inteiro. Você está sendo chamado a descansar na certeza de que não está sozinho. Você está sendo lembrado de que foi escolhido, não por mérito, mas por amor. A árvore não teme a escuridão, porque sabe que é na escuridão que a raiz se fortalece. Você também não precisa temer. O que está sendo pedido de você agora é confiança, não compreensão. A compreensão vem depois, quando o galho já está forte o suficiente para sustentar o fruto. Até lá, confie. A árvore não se preocupa com o que as outras árvores estão fazendo. Ela só foca em crescer na direção da luz. Você também não precisa se preocupar. O seu foco é a sua luz e o seu tempo é perfeito. A árvore não se apressa. Ela sabe que a pressa quebra o galho antes da hora. Você também não precisa se apressar. O que é seu já está guardado e nada pode tirar isso de você. A árvore não precisa provar nada para ninguém, ela só precisa ser o que é. Você também não precisa provar nada. O seu valor não está no que você mostra, mas no que você é. E o que você é já foi confirmado. A árvore não se compara com as outras, ela só cresce na direção da luz. Você também não precisa se comparar. A sua luz é única e o seu tempo é perfeito. Confie nisso. A árvore não teme a escuridão, porque sabe que é na escuridão que a raiz se fortalece. Você também não precisa temer. O que está sendo pedido de você agora é confiança, não compreensão. A compreensão vem depois, quando o galho já está forte o suficiente para sustentar o fruto. Até lá, confie.
A árvore não se preocupa com o que as outras árvores estão fazendo. Ela só foca em crescer na direção da luz. Você também não precisa se preocupar. O seu foco é a sua luz e o seu tempo é perfeito. A árvore não se apressa. Ela sabe que a pressa quebra o galho antes da hora. Você também não precisa se apressar. O que é seu já está guardado e nada pode tirar isso de você. Há algo em você que está sendo restaurado, e isso não depende do que acontece ao seu redor. Você pode estar em um lugar de incerteza, mas por dentro há uma certeza que está crescendo. Você pode estar em um lugar de espera, mas por dentro há um movimento que já começou. Você pode estar em um lugar de silêncio, mas por dentro há uma voz que está sendo ouvida. Isso não é contradição, é mistério. E o mistério não precisa ser resolvido, só precisa ser vivido. Você não precisa entender tudo agora. Só precisa confiar que o que está sendo formado em você é maior do que você pode imaginar. A árvore não entende o processo, ela só confia. Você também pode confiar. O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. Há uma prática simples que pode te ajudar a manter essa conexão. Toda manhã, antes de qualquer coisa, fique em silêncio por alguns minutos e apenas respire. Não precisa pedir nada, não precisa agradecer nada, só precisa estar presente. Isso não é meditação, é reconhecimento. Você está reconhecendo que está vivo, que está aqui, que foi escolhido. E esse reconhecimento já é o suficiente para abrir a próxima porta. A outra prática. Antes de dormir, faça uma pausa e pergunte a si mesmo o que você aprendeu hoje sobre quem você é. Não sobre o que você fez, mas sobre quem você é. Isso não é autoajuda, é memória. Você está lembrando a si mesmo do que já foi confirmado. E essa memória já é o suficiente para fortalecer o que está sendo formado em você. Você não precisa fazer nada além de confiar que o que foi guardado vai brotar no momento certo. A árvore não se apressa. Ela sabe que a pressa quebra o galho antes da hora. Você também não precisa se apressar. O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. A árvore não precisa provar nada para ninguém. Ela só precisa ser o que é. Você também não precisa provar nada. O seu valor não está no que você mostra, mas no que você é. E o que você é já foi confirmado. A árvore não se compara com as outras. Ela só cresce na direção da luz. Você também não precisa se comparar. A sua luz é única e o seu tempo é perfeito. Confie nisso. A árvore não teme a escuridão, porque sabe que é na escuridão que a raiz se fortalece. Você também não precisa temer. Se algo nesta mensagem confirmou o que o seu espírito já sabia, deixe o seu like ser o seu amém sem palavras. Não como métrica, como acordo de que o que foi nomeado aqui foi nomeado corretamente. Você não precisa explicar nada, só precisa reconhecer que algo foi tocado. E esse reconhecimento já é o suficiente para abrir a próxima porta. Você está sendo convidado a confiar no processo, mesmo quando não vê o caminho inteiro. Você está sendo chamado a descansar na certeza de que não está sozinho. Você está sendo lembrado de que foi escolhido, não por mérito, mas por amor. O seu like é o seu sim, e esse sim já é o suficiente. Há alguém na sua vida que precisa exatamente desta mensagem hoje. Alguém que está trabalhando mais do que as pessoas ao redor e vendo a porta permanecer fechada. Alguém cujo rosto veio à sua mente enquanto eu falava. Envie isso para essa pessoa. Não como recomendação, como entrega, da mesma forma que foi entregue a você hoje, por nomeação. Você não precisa explicar nada, só precisa confiar que isso chegou até você por um motivo, e esse motivo inclui levar isso para alguém que precisa ouvir. Você é o instrumento, e essa mensagem é a ferramenta. Use-a com cuidado, com amor, com confiança.
O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. Antes de fechar, escreva as palavras "Eu sou o escolhido" nos comentários. Não como desejo, não como esperança, como confirmação. Escreva devagar. Deixe que os seus dedos façam o que o seu espírito já está fazendo. Isso não é ritual vazio, é selo. Você está selando o que foi confirmado aqui. E esse selo já é o suficiente para abrir a próxima porta. Você está sendo convidado a confiar no processo, mesmo quando não vê o caminho inteiro. Você está sendo chamado a descansar na certeza de que não está sozinho. Você está sendo lembrado de que foi escolhido, não por mérito, mas por amor. O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. Você olha para trás e finalmente entende por que cada peça pertencia ao todo. O sinal, a dor, o conflito, o discernimento, a obediência, a paz, o retorno. Tudo fazia parte do desenho. A árvore com raízes cobertas não estava morta, estava sendo guardada. O silêncio não era abandono, era preparação. A espera não era castigo, era tempo. Você não estava atrasado, estava sendo alinhado. E agora, o que foi guardado está brotando. Não com pressa, não com força, mas com tempo. Você não precisa fazer nada além de confiar. O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. A árvore não se apressa. Ela sabe que a pressa quebra o galho antes da hora. Você também não precisa se apressar. O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. Você é confirmado, você é lembrado, você não está atrasado, você não foi abandonado, você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Você é confirmado, você é lembrado, você não está atrasado, você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Você é confirmado. Você é lembrado. Você não está atrasado. Você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Você é confirmado. Você é lembrado. Você não está atrasado. Você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Você é confirmado. Você é lembrado. Você não está atrasado. Você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Neste exato momento, em todo o mundo, outros estão recebendo este mesmo reconhecimento. Você não está sozinho. Você é parte de algo que não precisa se anunciar para ser real. Está selado. Você olha para trás e finalmente entende por que cada peça pertencia ao todo. O sinal, a dor, o conflito, o discernimento, a obediência, a paz, o retorno. Tudo fazia parte do desenho. A árvore com raízes cobertas não estava morta, estava sendo guardada. O silêncio não era abandono, era preparação. A espera não era castigo, era tempo. Você não estava atrasado, estava sendo alinhado. E agora o que foi guardado está brotando. Não com pressa, não com força, mas com tempo. Você não precisa fazer nada além de confiar. O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. A árvore não se apressa, ela sabe que a pressa quebra o galho antes da hora. Você também não precisa se apressar. O que é seu já está guardado, e nada pode tirar isso de você. A árvore não precisa provar nada para ninguém, ela só precisa ser o que é. Você também não precisa provar nada. O seu valor não está no que você mostra, mas no que você é. E o que você é já foi confirmado. A árvore não se compara com as outras, ela só cresce na direção da luz. Você também não precisa se comparar. A sua luz é única e o seu tempo é perfeito. Confie nisso. Você é confirmado. Você é lembrado. Você não está atrasado. Você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Você é confirmado. Você é lembrado. Você não está atrasado. Você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído.
Você é confirmado, você é lembrado, você não está atrasado, você não foi abandonado, você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Você é confirmado, você é lembrado, você não está atrasado. Você não foi abandonado, você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Você é confirmado, você é lembrado, você não está atrasado, você não foi abandonado. Você está sendo devolvido ao que nunca foi destruído. Neste exato momento, em todo o mundo, outros estão recebendo este mesmo reconhecimento. Você não está sozinho. Você é parte de algo que não precisa se anunciar para ser real. Está selado.